Ok. À vontade, seu Lindomar. Boa noite a todos, desencarnados e encarnados, que nos encontramos presentes nesta casa de Emmanuel, casa que acolhe e consola a todos, principalmente aqueles que aqui vêm em busca de alívio para suas dores físicas e morais. Que a paz do Mestre Jesus esteja e permaneça em todos os nossos corações. Nós falaremos hoje sobre o discurso mais lindo que a história evangélica, de que a história evangélica tem conhecimento, que é o Sermão da Montanha, chamados por muitos o Sermão do Monte e outros nomes que é, estão, estão na literatura espírita e evangélica. Antes de adentrar o assunto, quero colocar algumas coisas aqui. Há uma afirmação acadêmica envolvendo a questão das bem-aventuranças. Foi pedido a 72 sábios para que traduzissem a Bíblia judaica chamada Torá, que é escrita em hebraico, para o grego. E esses sábios teriam substituído, ninguém sabe se propositadamente ou não, o vocábulo hebraico, que em nossa língua significa avante, pelo vocábulo grego, que também em nossa língua significa felizes. Daí as bem-aventuranças. Mas os estudiosos afirmam que Jesus jamais chamaria bem-aventurados a quem não era, porque a bem-aventurança é a condição final de evolução daquele espírito que atingiu a plenitude divina. Atribui-se a Gandhi algumas palavras, algumas frases, melhor dizendo, sobre o Sermão da Montanha. E eu escolhi duas para termos uma ideia. Essas frases atribuídas ao Gandhi são relevantes porque ele não era cristão. O Gandhi era hinduísta. Então ele diz: se toda a literatura espiritual da humanidade perecesse e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. E a outra, ele diz: na medida em que foram sendo mais numerosos meus contatos com verdadeiros cristãos, compreendi que o Sermão da Montanha era todo o cristianismo para aqueles que querem viver uma vida cristã. Este sermão me fez amar o Cristo. E o professor Severino Celestino da Silva, no seu livro O Sermão do Monte, de quem onde eu pesquisei alguma coisa para essa fala de hoje, ele nos diz que o coração da Bíblia é o Evangelho. E o coração do Evangelho é o Sermão do Monte. Vejam a importância desse discurso de Jesus. Esse sermão é bastante profundo e longo. Ele abrange os capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus. E é a porta de entrada no reino dos céus, para aqueles que observam e põem em prática os ensinamentos do Cristo ali contidos. Portanto, nós faremos algumas pequenas incursões de acordo com os nossos parcos conhecimentos evangélicos. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda e qualquer doença ou enfermidade do povo. A sua fama espalhou-se por toda a Síria
de modo que lhe traziam todos os que eram acometidos por doenças diversas e atormentados por enfermidades, bem como endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele os curava. Seguiam-no multidões numerosas vindas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. Isso está em Mateus, no capítulo 4, versículo 23 a 25. Antes do começo do Sermão da Montanha. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensinar. Mateus, capítulo 5, versículos 1 e 2. Temos que fazer aqui uma observação. O Cristo, pelo aparelho fonador de Jesus, nos diz que não havia vindo para revogar a lei, e sim para dar-lhe cumprimento. Então, quando Mateus engloba que todos aqueles atormentados, endemoniados, enfermos de um modo geral, ele os curava a todos. Temos que separar o joio do trigo. A todos aqueles que já haviam adquirido o mérito de serem curados. Porque senão a fala de Jesus dizendo, do Cristo dizendo que não vinha destruir a lei, seria um engodo, o que é impensável. E a guisa de curiosidade, a montanha, ou monte, no sentido figurado, de como escalar o caminho da purificação espiritual, indo da base até o topo. Em lá chegando, o espírito humano alcançará a sua perfeição possível na escala evolutiva espiritual. E aqui estão a introdução ao Sermão da Montanha e também o início da vida pública de Jesus. Interessante notar que Mateus relaciona 9 dessas bem-aventuranças e Lucas apenas 4. O Lucas fala sobre os pobres sem qualquer indicação qualificativa. Os que têm fome, sem dizer que tipo de fome é. Os que choram agora, porque haverão de rir, e os que são odiados. Outra divergência entre esses dois evangelistas reside no fato de que Mateus diz que, antes de começar o seu discurso, Jesus havia subido a um monte perto de Cafarnaum, enquanto Lucas, no capítulo 6, versículo 17, nos diz que o Cristo desceu da montanha na companhia de alguns dos seus discípulos, onde havia passado toda a noite anterior em oração a Deus. Parou num lugar plano, onde se encontrava imensa multidão, e passou de pessoas de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidônia. Marcos e João não o citam em seus evangelhos. Mas, a meu ver, o nosso ver, essa divergência não interfere nem de leve na excelência da mensagem do Cristo, que o Cristo nos deixou e que é imorredora, além de ser atual. Nesse discurso, Jesus expôs de um modo muito claro e ao alcance da compreensão de todos os que o ouviam, o espírito novo do reino de Deus e como chegar a esse reino. Veja que aqui ele não falou de parábolas, alegorias, não citou profetas, nada, foi direto ao assunto e de maneira que todos que ali se encontravam, o entenderam perfeitamente.
Mateus e Lucas apresentam duas redações diferentes. Isto porque os leitores de ambos eram de diferentes procedências. Consta que Mateus escrevia para os judeus e o Lucas para os gregos. Daí haver este evangelista omitido o que julgou não ser de interesse para os seus leitores. Note-se que essa omissão diz respeito às leis ou às práticas judaicas, sem nenhuma importância para os gregos. E Lucas sabia disso. E sabemos também que Lucas não foi nem discípulo e nem apóstolo de Jesus. Não andou com Jesus. As notícias, o que ele colheu para escrever o seu evangelho, vem de entrevista com a Mãe Santíssima e com Paulo e alguns dos apóstolos. O que não diminui a importância do seu evangelho de maneira alguma. O que nos interessa, entretanto, é que da composição de Mateus resultaram 5 temas principais. 1. O espírito que deve animar os filhos do rei. Está no capítulo 5, naturalmente, versículos de 3 a 48, que é toda a primeira parte desse capítulo 5. 2. O espírito com que devem eles, judeus, cumprir as leis e as práticas do judaísmo. Está no capítulo 6, versículos de 1 a 18, e se refere à esmola em segredo, orar em segredo, a verdadeira oração que é o Pai Nosso, e jejuar em segredo. A repetição da palavra segredo aqui é para nos lembrar de que a vaidade é contrária a todos os ensinamentos do Cristo, para evitar a ostentação. Aquela história de eu cheguei, o egoísmo e tantos outros males que eu vou falar de nós, eu carrego e que luto para deles me livrar. Terceiro, o desprendimento das riquezas terrenas. Está no capítulo 6, versículos 19 a 34, que trata de um verdadeiro tesouro. O olho é a lâmpada do corpo, Deus e o dinheiro, e abandonar-se à providência. Quarto, as relações com o próximo. Aí já está no capítulo 7, versículos de 1 a 12, que tem por temas não julgar, não profanar as coisas santas, eficácia da oração e a regra de ouro. E quinto, a necessidade de entrar no reino dos céus por uma decisão corajosa, que está no capítulo 7, versículos 13 a 27, versando sobre os 2 caminhos, os falsos profetas e os verdadeiros discípulos. Quem tiver curiosidade, por favor, tome da sua Bíblia e confiram isto que nós estamos aqui dizendo. No final desse sermão, o discurso evangélico, vem a consolação e a recompensa para todos aqueles que perseverarem na prática do bem, sem olhar a quem. Aquelas pessoas que fazem o bem por fazer. É tão natural essas pessoas praticarem o bem que elas já respiram esse bem. Elas já vivem esse bem. Simplesmente repartem com os seus semelhantes, independentemente de saber da sua procedência, qual é a sua crença religiosa, qual é a sua família, se trabalha ou não, se tem casa ou não, onde mora, etc, etc.
fazer o bem sem olhar a quem. Aliás, eu vou retirar o verbo fazer e substituí-lo por praticar o bem, porque o bem já está feito, desde que Deus criou o mundo. Antes de começar a falar, o Cristo subiu a uma das colinas próximas a Cafarnaum. Primeiro, porque observou as inúmeras pessoas que dele se acercavam, ansiosas para ouvi-lo. Segundo, porque de um plano mais elevado, as ondas sonoras se tornam mais e melhores audíveis. E terceiro, para simbolizar que é para o alto que a humanidade deve caminhar. E aqui nós nos lembramos da parábola do bom samaritano. Descia o homem de Jerusalém a Jericó, quando foi assaltado. Se ele estivesse subindo, nada lhe teria acontecido, porque é para cima e para o alto que devemos andar. Quando quisermos que alguém nos siga, não devemos descer os degraus já galgados, e sim estender a mão para trazer esse necessitado para degraus superiores. A escada é o símbolo dessa subida. Todas as vezes que eu olho para uma escada, eu me lembro dessa descida e dessa subida. A subida significa o trabalho da nossa perfeição e a descida significa a nossa derrocada. Quando se diz que a pessoa está no fundo do poço, é que ele desceu tanto que não tem, por si só, condições de subir. Aí precisa de ajuda. Vê o sarilo com aquela corda e alguém movimentando esta peça para retirar essa pessoa que está no fundo desse poço. E o fundo desse poço são as misérias da vida que nós procuramos arquitetar e, às vezes, vivenciar para depois se arrepender amargamente, ainda nesta ou quando na espiritualidade. Tudo depende da nossa disposição, do nosso querer. Se eu quero, eu posso. No caso, querer é poder. Eu quero, eu posso. Não me incomoda o que dizem, o que pensam e o que julgam de mim. Eu vou seguir o meu caminho traçado pelo Cristo de Deus através do seu Evangelho. Procurando, então, meus irmãos, entender o que o Cristo de Deus, Jesus, nos ensinou naquele momento. Lembrando que esse ensinamento já dista de nós mais de 2000 anos e que é atualíssimo, porque atemporal. Tomemos a Bíblia ou os evangelhos e vejamos se o que está escrito ali não é a realidade de hoje. Prevista pelo Cristo de Deus há mais de 2000 anos. O Cristo começa o seu discurso se referindo aos pobres em espírito, que alguns dizem pobres de espírito, outros pobres em espírito, o que não importa, porque isso vai depender muito da época em que essa frase foi pronunciada. Ele usa a expressão pobres em espírito com significado de humildade.
como era entendido à época em que esteve encarnado entre nós, e que essa expressão não corresponde ao conceito de hoje. E não mantinha quaisquer vínculos com os bens materiais que a pessoa, porventura, fosse detentora. Envolvia os despojados, mas despojados por vontade própria dos bens materiais e os oprimidos. E eles eram tidos como, entre aspas, candidatos naturais disponíveis para o reino dos céus. A palavra pobreza, na época de Jesus, sugeria também a ideia de infância espiritual, ou não conhecimento dos projetos divinos para a redenção de cada espírito, encarnado ou não. É comum entre nós confundirmos pobreza com humildade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Há ricos humildes e pobres orgulhosos, egoístas e prepotentes. Isto nós vemos todos os dias na nossa existência atual. Na segunda bem-aventurança, o Cristo se refere aos mansos, que significa os pacificadores. Aqueles que já possuíam, mesmo sem se darem conta, o germe da solidariedade e de outras virtudes correlatas, afirmando o Cristo que eles haverão de herdar a terra. Olha o verbo aqui no futuro do indicativo. No primeiro, ele diz que os pobres, que é deles o reino dos céus. Mas já na segunda bem-aventurança, Mateus usa o futuro do indicativo, nos mostrando que não era dos que o estavam ouvindo, especificamente, Cristo falava, e sim daqueles que já haviam adquirido a bem-aventurança. A terra, a ideia de dizer virtudes correlatas, afirmando que eles haverão de herdar a terra. A terra aqui significa o alargamento sem limites da germinação do bem oriunda das sementes plantadas nos corações adubados pelo Evangelho de Jesus. Poderia dizer que se trata da terra renovada, cujos habitantes já se encontram espiritualmente purificados. O que vai acontecer com o nosso globo terrestre, quando passar de orbe de provas e expiações para orbe regenerativo, cujo processo já se encontra bem adiantado. E a espiritualidade maior está permitindo que aqui, neste planeta, encarnem e reencarnem espírito de escola, exatamente para ajudar nessa transição. Tenhamos fé, chegaremos lá. Eu, com apenas 80 anos e 6 meses, espero pegar um pouquinho, né, que seja um segundo dessa terra renovada, para poder respirar esse ar puro que vem dos céus para nós. E é de graça, porque é graça. Em seguida, o Cristo menciona os aflitos. Essa aflição, meus amigos, não é aquela provocada por ansiedades do dia a dia, estresse, preocupação exagerada, principalmente relativa a bens materiais, e sim aquele desassossego espiritual do homem de bem face a situações contrárias à lei de Deus e que estão além de sua órbita de poder decisório.
ao homem de bem, essas situações causam aflição profunda, aguda. Em outras palavras, poderíamos dizer que Jesus se referia àqueles que estão empenhados, sinceramente, em viver com dignidade, que se incomodam com a degeneração graçando em todos os setores humanos, como ainda ocorre nos dias de hoje. Aqueles que tentam, por todos os meios e modos ao seu alcance, fazer cessar os desmandos de toda a ordem, que lutam consigo mesmos para vencer suas próprias inferioridades, pautados nos ensinamentos do Divino Mestre, que já aceitam sem murmurações essas aflições como absolutamente necessárias ao processo de sua reforma íntima. Enfim, são aqueles que não conseguem entender, tampouco aceitar o porquê do comportamento transviados daqueles que têm a obrigação de ensinar, exemplificar e, principalmente, vivenciar os ensinamentos do Cristo, e que são os primeiros a darem maus exemplos, seja no que diz respeito às suas vidas, à sua conduta pessoal privada, seja no desempenho de suas funções públicas, notadamente, pasmem, nos serviços religiosos. Ainda estão seguindo os sacerdotes da época do Cristo, que, aliás, o povo da Judéia não tinha medo dos sacerdotes. Eles tinham medo da excomunhão. Porque, meus amigos, quem tem conhecimento tem o poder. E esses sacerdotes, por malversarem a prática do conhecimento deles, que eles guardavam apenas para dividir entre o grupo, se utilizavam desses conhecimentos para oprimir a população. Nós hoje reclamamos, alguns reclamam do imposto de renda, por exemplo. Na época de Jesus, esse imposto pelos romanos chegava a 100%. Então, só quem está sob uma pressão dessa ordem pode avaliar o quanto dói, o quanto nos aflige por não termos condições fáticas de resolver sequer a nossa situação, quanto mais a situação do próximo. Imaginem pais de família sem a mínima condição de sustentar sua prole. Mas tudo neste mundo passa, menos Deus. São Francisco pedia para que lhe fosse dado coragem para mudar o que ele podia mudar e resignação para ele aceitar o que não podia ser mudado. E o Cristo prossegue, referindo-se aos que têm fome e sede de justiça. Estes pertencem ao grupo que pauta sua vida e suas existências nos estritos parâmetros da justiça, com J maiúsculo. Mas a que justiça o Cristo se referia? A divina, claro, porque a dos homens, além de passível de revogação, de cantos escuros, de oportunidades de malversação, etc., é essencialmente falha. E sabem por quê? Porque julga aparências. E estas residem na superficialidade fútil
e na disposição de quem possui o estrito dever de aplicá-la indistintamente. Eu me lembro que, quando eu advogava, eu brincava com os meus colegas, convidando-os a retirar aquela venda dos olhos daquele estátua que fica defronte, normalmente fica defronte dos tribunais, porque aquilo representa a aplicação indistinta da justiça, o que não ocorre nem sempre no dia a dia forense. A justiça divina é simplesmente irrevogável e permanente. Não admite qualquer tipo de recurso e ou desvios, jeitinhos, etc, etc, etc. É infalível. É a justiça por excelência. E nós temos conhecimento dessa justiça. Devemos apenas olhar para ela e tentar internalizá-la da maneira que for conveniente. Para quem? Para o próximo e para nós. Passo seguinte, ver a citação dos misericordiosos, que são aqueles que agem por impulsos puros, vindos de suas consciências, que é o verdadeiro coração espiritual, ou centro de usinagem do bem, com intenção de minorar a miséria, as dores, físicas ou espirituais, dos necessitados de toda ordem. Daí o significado da palavra misericórdia, que é sentir a miséria do próximo com o coração espiritual, e não com esse coração de carne, que é apenas um músculo. É o coração espiritual que está na nossa mente, onde estão gravadas as leis de Deus. Por isso é que no livro dos Espíritos, os Espíritos da Codificação dizem que nunca existiu povo ateu, porque é na consciência. Eles têm consciência, os que se dizem ateus, têm consciência de que existe um ser superior a eles. E eu tive a oportunidade de conversar com um deles, e ele dizia que a religião era o freio, ele usava lá uma expressão que eu não me lembro, e que esse negócio de Deus era conversa para boi dormir, uma coisa mais ou menos, desculpe a expressão tão ínfima. Então, eu olhando para o lado de fora, de onde a gente estava, vi uma árvore com uma flor e perguntei a ele: diga-me uma coisa, quem fez aquela flor? Foi o homem? O homem é capaz de produzir uma flor? Ele gaguejou. Falei, vamos mudar de assunto, falar de futebol, que é muito mais fácil, a gente está vendo, etc. Por que falar as coisas de que a gente não sabe, que acha que é assim o assado? Não vai adiantar nada, absolutamente nada, principalmente no que concerne a subida dessa montanha espiritual a que todos nós estamos fadados. Na sequência, o Cristo se refere aos puros de coração, que é a sexta bem-aventurança. Estes são os espíritos que, mesmo ainda vivendo na terra, já possuem todos os atributos do homem de bem, estando aqui encarnados em missão divina. Neste nosso planeta, em fase de transição, infelizmente, os puros de coração são raríssimos, levando-se em conta o número deles em relação ao restante dos que aqui se encontram reencarnados. Na sétima bem-aventurança, Cristo refere-se também aos que promovem a paz. Os pacificadores sempre foram
são e serão aqueles espíritos mediadores de quaisquer conflitos, tenham estes a origem que tiver. Não importa para eles. E o que vem a ser promover a paz? Promover a paz, meus irmãos, é o movimentar todos os recursos pacíficos, materiais e espirituais, para aplicá-los a uma situação fática, iminente ou presumível de beligerância, seja entre pessoas, seja entre nações. Muitos são os espíritos que se enquadram perfeitamente nesse contexto e que trabalham incansavelmente nos dois planos da vida, buscando o estabelecimento ou reestabelecimento da verdadeira paz, a paz do Cristo. A oitava bem-aventurança alude aos perseguidos por causa da justiça. E que justiça é essa? Novamente, a justiça divina. Claro, que é real, permanente e infalível. É comum nós vermos e ouvirmos, principalmente na televisão, pessoas dizendo, diante de uma situação que lhes é adversa, o seguinte: queremos justiça. Mas quando elas pronunciam essas palavras, me parece que com tanta raiva, tanto ódio, que, na verdade, elas não querem justiça, querem vingança. Isso denota que ainda estão naquele patamar do é meu, ninguém viu, ninguém passa que eu vi primeiro. Ainda estão na esperança de levarem desta vida material para a vida espiritual os tesouros que amealharam. Lei do engano. E quem são esses perseguidos? São aqueles que observam e praticam estritamente os mandamentos divinos. Dentre eles, poderemos citar todos os profetas, todos os mártires, todos os que andam na luz. E o maior de todos eles é Jesus Cristo, a quem nossa ignorância, transmudada em maldade, o levou à crucificação. E note-se que ele já havia dito: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso está em Mateus, no capítulo 6, versículo 33, e em Isaías, capítulo 51, versículo 1. E que coisas são essas? Todas as de que necessitamos para a nossa sobrevivência enquanto encarnados na Terra. E arremata dizendo: não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. E a gente fica retrocedendo, realimentando mágoas, ódios, desavenças. Ah, porque em 1902 alguém disse que eu era feio. Nós estamos em 2021. E a pessoa ainda guarda tal mágoa. Para quê? A porta é estreita. E quem tiver com carga supérflua, por ela não passa. Não tem como. Então, para que possamos passar por a porta estreita, referida por Jesus, temos que nos limpar de todos esses apetrechos que não nos servem absolutamente para. O capítulo 5 do Evangelho de Mateus, além das bem-aventuranças, menciona o sal da terra
e luz do mundo, que estão nos versículos 13 a 16. O cumprimento da lei, que está no capítulo, nos versículos 17 e 19. E a nova justiça é superior à antiga. Versículo 20 a 48. Esses são os apontamentos que fazem parte desse discurso divino, maravilhoso, que o Cristo nos brindou. Naquela tarde, tranquila. Em conclusão, meus irmãos, note que a fala do Cristo, nesse sermão, e como sempre, não tem destinatário ou destinatários específicos. Trata-se de uma orientação não direcionada, portanto, de caráter geral, ao alcance de todos os que se propõem a trabalhar na sua própria perfeição espiritual possível. É necessário observar que Jesus só se expressou através de parábolas, quando se tratava de questões mais abstratas da sua doutrina. Todavia, referentemente à caridade e à humildade, condições expressas da salvação, como no caso deste sermão, tudo o que ele disse foi perfeitamente claro, não dando margem a quaisquer dúvidas. Ele abre o discurso se referindo aos pobres, mansos, aflitos, famintos, de justiça, misericordiosos, puros de coração, promotores da paz e perseguidos por causa da justiça, exatamente porque não falava para personagens, sim para individualidades, ou seja, espírito a espírito da família universal, da qual todos nós, sem exceção, somos parte integrante. Cada um, naturalmente, no seu patamar evolutivo, envolto nessas diversas categorias de pobre, massa, etc. Sugere bom ânimo, esperança e confiança na misericórdia divina, indicando a condição de se encaminharem para Deus, buscando sempre a conquista da felicidade. A bem-aventurança será, assim, a colheita inevitável da boa semeadura realizada durante a nossa vida, seccionada em várias e várias existências. No final desse discurso, ou sermão evangélico, na nona bem-aventurança, o Cristo diz: bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Está em Mateus capítulo 5, versículos de 11 e 12. As bem-aventuranças visam criar no cidadão da terra o cidadão do céu. Por isso, Jesus escolheu o momento propício e o melhor local para pronunciar a sua mensagem. Magnífico templo da natureza, representado ali pelas encostas verdejantes, pela brisa perfumada e pelo céu azul derramando sua luz diáfana sobre os sítios silenciosos ali existentes. Aí, estão me ouvindo? Alô? Estamos, só sumiu a imagem. Tá bom. Aquele que nos ama ensinava pela palavra e pelo exemplo, e podem ser percebidos vários estados discretamente ritualizados por ele na exposição do Sermão da Montanha, que estava prestes a proclamar, antes de fazer jorrar de seu coração a água da vida. Primeiro, viu as multidões e compadeceu-se delas, porque eram como ovelhas aflitas que não têm pastor. Segundo,
Ao vê-la, subiu ao monte, porque, como o pão que desceu do céu, sua palavra haveria de alimentar aquelas almas famintas e soerguê-las ao monte sublime da espiritualidade superior. Terceiro, assentou-se e o fez para expressar singeleza e humildade, a fim de estar o mais próximo possível do coração daqueles pobres camponeses e pescadores, constituídos por homens, mulheres e crianças carentes de tudo nesta vida. Se ficasse em pé, assumiria a postura grave de um doutor da lei que os judeus conheciam muito bem, a dogmatizar do alto dos púlpitos, mas assentado, nivela-se com todos, como se estivesse no interior de suas choupanas, num diálogo fraterno de amigo para amigo e num colóquio amigo de irmão para irmão. Quarto, os seus discípulos se aproximaram e assentaram-se também, formando um círculo em derredor, como era costume no Oriente, para receber em primeira mão os seus ensinamentos. Havia entre eles a expectativa de que algo importante estava para acontecer, pois esperavam a fundação do reino dos céus a qualquer momento. E quinto, só então, após deixar os discípulos e a multidão de almas totalmente expostas à luz da verdade, é que, abrindo sua boca, tal como acrescentam outras traduções, passou a doutriná-los com ternura e serena majestade. Este sermão, também conhecido como Sermão do Monte, Sermão das Bem-aventuranças, Discurso Evangélico, Sermão das Exortações, é a sublime e consoladora mensagem de Jesus para todos aqueles que sofrem do corpo e do espírito nos dois planos da vida. É também a única e inarredável condição para o espírito humano atingir o grau máximo da perfeição que lhe é permitida na escala espiritual evolutiva. Portanto, queridos irmãos, queridos irmãos, aí se encontra o passo a passo infalível e eterno para todos aqueles que almejam entrar no reino de Deus. Mãos à obra. Atendamos sem demora ao convite do vinde a mim, feito pelo Cristo, e manejemos o arado dos nossos compromissos na verdade e no bem, sem olharmos para trás. Muita paz e muita luz para todos. Que assim seja. Que assim seja. Vamos agradecer